Pense nisso. Você já se perguntou o que acontece no comportamento de uma mulher quando algo muito íntimo ocorre recentemente em sua vida? Imagine poder identificar sinais claros e aprender a compreender nuances que passam despercebidas para a maioria dos homens. Hoje vamos explorar 10 sinais de que uma mulher teve relações sexuais recentemente. E o último deles pode mudar completamente a maneira como você interpreta o comportamento feminino. Fique comigo até o final, porque isso vai além de curiosidade. É sobre entender a complexidade humana de uma forma crítica e surpreendente. Antes de começar, quero convidar você a se inscrever no canal Além da Rede. Se este tema já capturou sua atenção, deixe o seu like, comente suas reflexões ao longo do vídeo e compartilhe este conteúdo com outros que podem se beneficiar dessas informações. Acredite, o que vou revelar pode mudar a forma como você compreende as interações humanas e até desafiar algumas das ideias mais tradicionais da Red Pill. Vamos direto ao ponto. Existe um ditado famoso que diz: "O corpo nunca mente." Ele é especialmente válido quando analisamos o comportamento humano após eventos intensos, como uma experiência sexual. Estudos de psicologia e sociologia mostram que, muitas vezes, sinais sutis são deixados para trás, mesmo quando alguém tenta ocultar o que viveu. E é aqui que começamos a desvendar esses 10 sinais, com um olhar crítico, que vai muito além da superficialidade. Um dos primeiros sinais é uma mudança perceptível no humor ou energia. É muito comum que, após uma experiência sexual, haja um aumento na liberação de hormônios como oxitocina e endorfina, o que pode influenciar o comportamento emocional da mulher. De repente, ela pode parecer mais relaxada, menos ansiosa ou, em alguns casos, extremamente energizada. Esses efeitos, claro, variam de pessoa para pessoa, mas são difíceis de ignorar para quem observa com atenção. Outro ponto que merece destaque é a linguagem corporal. Pesquisadores como Desmond Morris, no livro A Linguagem do Corpo, discutem como certos comportamentos, como postura mais ereta ou movimentos mais fluidos, podem indicar uma sensação de confiança e bem-estar recente. Não se trata de suposições infundadas, mas de padrões que se repetem e que você pode aprender a reconhecer. Mas aqui é onde entra a análise crítica da Red Pill. Enquanto muitos tendem a romantizar ou vilanizar comportamentos, precisamos questionar essas interpretações simplistas. Será que todos os sinais são confiáveis? E o que eles realmente significam em um contexto mais amplo? Pense nisso enquanto avançamos para os próximos indicadores. Outro sinal interessante é uma atenção maior ao próprio visual. Se você percebe uma mudança repentina, como um cuidado extra com o cabelo, maquiagem ou roupa, pode ser um reflexo de querer reforçar sua autoestima após uma experiência íntima. Embora isso seja comum, é importante não tirar conclusões precipitadas sem observar o quadro completo. Esses sinais podem parecer óbvios para alguns, mas as interpretações populares na Red Pill frequentemente falham em levar em conta o contexto. Por exemplo, em vez de olhar para esses sinais como provas de algo, devemos analisar o cenário completo. Como ela estava antes? Existem outros fatores na vida dela que podem explicar essas mudanças? Se você está aqui até agora, diga nos comentários. Qual desses sinais mais chamou sua atenção até o momento? Quero saber sua opinião sobre essa análise. Agora se prepare, porque nos próximos minutos vamos explorar mais sinais que não apenas desafiarão o que você já ouviu sobre o tema, mas também revelarão nuances que muitas vezes são ignoradas. Não perca, porque o 10º sinal é, sem dúvida, o mais impactante e profundo. Se você acha que já viu tudo, ainda nem começamos a desmistificar esse fenômeno. Vamos continuar desvendando os sinais com uma análise ainda mais profunda. Lembre-se, nosso objetivo aqui não é julgar, mas compreender, e fazer isso sob uma perspectiva que desafia as interpretações tradicionais da Red Pill. Prepare-se para explorar mais camadas desse tema fascinante. Outro sinal que muitas vezes passa despercebido é uma mudança repentina na comunicação. Após experiências íntimas, é comum que algumas mulheres apresentem variações em seu padrão de interação. Isso pode se manifestar em respostas mais rápidas, maior disposição para conversas ou, curiosamente,
até mesmo o oposto, um distanciamento sutil. Por quê? Psicólogos argumentam que isso está relacionado ao impacto emocional que a experiência sexual pode ter, dependendo do contexto em que ocorreu. Por exemplo, se o ato foi positivo e consensual, pode gerar uma sensação de conexão e abertura. Por outro lado, se houver dúvidas ou arrependimentos, isso pode levar à retração emocional. Esses comportamentos não surgem do nada. São, muitas vezes, um reflexo das complexidades psicológicas envolvidas. Vamos para outro sinal intrigante: uma mudança perceptível na forma como ela interage com outras pessoas, principalmente homens. Estudos como os de Helen Fisher, especialista em antropologia biológica, apontam que após uma experiência íntima, muitas mulheres inconscientemente ajustam sua forma de interagir. Isso pode ser algo sutil, como um olhar mais prolongado, uma postura mais confiante, ou até mesmo uma certa distância emocional em relação a outros homens. Aqui, é essencial destacar que isso não é uma regra, mas um padrão que pode ser observado em diversos casos. Agora, um ponto polêmico: as redes sociais. Embora não seja um sinal universal, algumas mulheres podem mostrar um comportamento diferente em suas postagens ou interações online. Talvez uma foto com uma legenda mais confiante ou um aumento na frequência das postagens. Claro, isso não deve ser interpretado isoladamente, mas pode ser um dos muitos indícios de que algo significativo aconteceu recentemente. E aqui entra a análise crítica da Red Pill. Muitas interpretações populares reduzem esses comportamentos a estereótipos simplistas, ignorando fatores como personalidade, contexto e motivações individuais. A verdade é que o ser humano é complexo, e qualquer tentativa de simplificar excessivamente essas nuances resulta em um entendimento limitado. Outra mudança que pode ser notada está relacionada à rotina dela. Alguém que teve uma experiência recente pode, conscientemente ou não, ajustar pequenos detalhes do dia a dia. Isso pode incluir um súbito interesse em atividades relaxantes, como yoga ou meditação, ou até mesmo uma mudança no padrão de sono. Isso se deve, em parte, aos efeitos fisiológicos e emocionais que uma experiência sexual pode trazer. Pense nisso. Como interpretar essas mudanças de maneira mais profunda e significativa, sem cair em armadilhas de julgamento ou conclusões precipitadas? É aqui que muitos falham, especialmente quando seguem narrativas tradicionais e pouco críticas da Red Pill. Uma abordagem mais consciente requer atenção aos detalhes e empatia para compreender as motivações por trás das ações. Agora, quero fazer uma pausa rápida para você refletir. Até agora, qual desses sinais mais chamou sua atenção ou surpreendeu você? Diga nos comentários, porque a sua perspectiva é essencial para enriquecer essa discussão. Além disso, se você ainda não se inscreveu no canal Além da Red, este é o momento perfeito para fazer isso e garantir que você não perca mais conteúdos como este. Enquanto seguimos para os próximos sinais, quero que você mantenha em mente a promessa que fiz no início. O último sinal será o mais revelador de todos. Ele vai consolidar tudo o que discutimos até agora, trazendo uma compreensão totalmente nova sobre o tema. E estamos apenas aquecendo. Chegou o momento de aprofundarmos ainda mais a análise. Os sinais que exploraremos agora vão além do superficial, tocando em aspectos emocionais, comportamentais e até mesmo fisiológicos que podem indicar mudanças significativas em alguém que viveu uma experiência íntima recentemente. Prepare-se, porque cada novo detalhe trará à tona reflexões que desafiam o convencional. Um dos sinais mais interessantes e frequentemente ignorados é a alteração na linguagem falada. Após uma experiência sexual, algumas mulheres podem inconscientemente mudar o tom de voz, adotando uma tonalidade mais suave, envolvente ou até mesmo descontraída. Estudos como os realizados pelo psicólogo Albert Mehrabian sugerem que elementos da comunicação, como ritmo e entonação, podem ser influenciados por mudanças emocionais internas. Assim, preste atenção ao jeito como ela fala, pois isso pode revelar muito mais do que as palavras que estão sendo ditas. Outro aspecto a considerar
É a demonstração de interesse ou desinteresse súbito em temas específicos durante uma conversa. Por exemplo, uma mulher que recentemente teve uma experiência íntima pode mostrar mais entusiasmo ou evitar determinados tópicos, dependendo de como ela se sente em relação ao que aconteceu. Isso pode ser particularmente perceptível em interações sociais, onde a escolha de palavras e reações emocionais frequentemente dão pistas sobre estados internos. Além disso, temos a questão do toque físico. Algumas mulheres podem apresentar uma leve mudança em como se comportam fisicamente, seja evitando contato físico ou, pelo contrário, se mostrando mais receptivas ao toque. Essas mudanças geralmente são sutis, mas, como apontam estudos de comportamento humano, elas refletem estados emocionais recentes. E, claro, não podemos ignorar as mudanças fisiológicas, um dos aspectos mais objetivos e, ainda assim, negligenciados dessa análise. Por exemplo, a pele pode parecer mais brilhante ou hidratada devido ao aumento do fluxo sanguíneo e liberação de hormônios associados ao prazer. Embora isso não seja um indicativo exclusivo, é mais um dos fatores que podem ser somados para uma observação mais detalhada. Agora vamos abordar um sinal que exige atenção redobrada: a autoconfiança e postura social. Após uma experiência íntima positiva, muitas mulheres demonstram um aumento em sua autoestima, o que pode ser refletido na forma como elas andam, falam ou interagem com os outros. É uma mudança quase palpável, que não depende apenas do que ela diz, mas de como ela ocupa o espaço ao seu redor. E aqui cabe uma crítica importante à abordagem Red Pill tradicional. Ao invés de interpretar essas mudanças de maneira simplista, como provas de algo que alimenta narrativas pré-estabelecidas, é crucial entender os contextos únicos que moldam o comportamento humano. Essa visão mais abrangente não só evita julgamentos precipitados, como também promove uma análise mais rica e empática. Você provavelmente está se perguntando: o que tudo isso realmente significa no contexto da interação social e dos relacionamentos? A resposta é simples, mas profunda. Esses sinais, quando interpretados de forma correta, oferecem insights sobre como experiências íntimas podem impactar comportamentos e emoções de maneiras que vão muito além da superfície. E claro, não podemos ignorar a questão da reciprocidade. Quero saber de você. Quais desses sinais você já observou, mesmo sem perceber? Compartilhe nos comentários porque sua opinião é valiosa para ampliar essa discussão. E se você ainda não deixou o seu like ou se inscreveu no canal Além da Red, este é o momento perfeito para fazer isso. Agora estamos chegando aos últimos sinais, e o 10º será o mais impactante. Se até aqui você já está com sua percepção desafiada, espere pelo que vem a seguir. É a revelação que vai transformar a maneira como você enxerga comportamentos e interações humanas. Vamos finalizar essa jornada com os últimos sinais, incluindo o mais importante de todos, que amarra tudo o que discutimos até aqui. Se você chegou até agora, prepare-se, porque o que vem a seguir vai expandir ainda mais a sua compreensão. Um dos sinais finais é a mudança na maneira como ela reage a situações estressantes ou desafiadoras. Após uma experiência íntima, é comum que algumas mulheres demonstrem mais resiliência emocional, ou, em alguns casos, maior sensibilidade. Estudos no campo da neurociência apontam que o aumento de hormônios como a oxitocina pode impactar a forma como o cérebro processa o estresse, promovendo um estado de maior tranquilidade ou, em alguns casos, vulnerabilidade. Outra observação interessante é a frequência e o conteúdo das interações em aplicativos de mensagens ou redes sociais. Algumas mulheres podem apresentar um comportamento mais ativo, enviando mensagens ou respondendo com maior rapidez e entusiasmo. Outras, no entanto, podem demonstrar um distanciamento sutil, refletindo uma necessidade de introspecção ou tempo para processar suas emoções. Aqui, é essencial não interpretar esses comportamentos de forma rígida, mas entender como eles se conectam ao contexto geral. Chegamos agora ao ponto que considero o mais impactante de todos: a presença de um brilho nos olhos e a linguagem não verbal de realização pessoal. Esse sinal é quase impossível de fingir. Ele surge como uma expressão natural de satisfação e conexão.
algo que ultrapassa as palavras. É um reflexo genuíno de um momento que trouxe significado ou prazer, seja físico, emocional ou ambos. Muitas vezes isso se traduz em pequenos detalhes, como um sorriso leve e espontâneo, uma energia mais leve ou até mesmo uma mudança na forma como ela olha para o mundo. Mas aqui está a análise crítica que precisamos fazer. E se esses sinais não forem necessariamente sobre revelar algo, mas sim uma oportunidade de entender as camadas profundas do comportamento humano, enquanto a visão Red Pill tradicional frequentemente simplifica essas questões, uma abordagem mais crítica nos leva a olhar além do óbvio. Nem todo sinal é uma confirmação, e a verdadeira compreensão surge quando analisamos o contexto e as nuances. Então, como podemos aplicar esse conhecimento na prática? Primeiro, cultivando empatia e curiosidade. Ao invés de usar essas informações como ferramentas de julgamento, podemos usá-las para construir relações mais autênticas e respeitosas. Segundo, desafiando as narrativas prontas que muitas vezes alimentam equívocos ou preconceitos. E finalmente quero deixar uma reflexão para você. Como esses sinais mudaram a sua percepção até agora? Compartilhe suas ideias nos comentários, porque essa discussão é tão rica quanto as informações que trouxemos. Se você ainda não se inscreveu no canal Além da Rede, faça isso agora mesmo. Aqui, sempre trazemos análises profundas que vão além do superficial. Antes de encerrar, quero destacar que este tema não termina aqui. Na tela final, você encontrará 2 vídeos recomendados que complementam perfeitamente este assunto, desvendando outras dinâmicas do comportamento humano e das relações. Não perca essa oportunidade de continuar expandindo o seu entendimento. Se você chegou até aqui, parabéns por buscar conhecimento com profundidade. Agora, é a sua vez de refletir e agir com sabedoria. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo.